Obrigado, senador. Queria agradecer em nome do IDEC, primeiramente, ao convite feito, agradecer ao senador Hollenberg, ao senador Ferraço, pela condução dos trabalhos desse tema que é tão importante para a defesa do consumidor, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nesse ponto de comércio eletrônico, que é um ponto muito caro a quem acessa e quem tem acesso à internet para conseguir obter produtos e serviços, para conseguir exercer sua cidadania com base na defesa do consumidor. Então, passando a apresentação, pode passar, por favor, eu vou falando, só queria apresentar o IDEC, que é em nome de quem eu falo. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma organização de 1987, ou seja, anterior ao Código de Defesa do Consumidor, anterior até à Constituição Federal. Você ajudou, o Leonardo colocou aquela foto ali de aprovem o Código de Defesa do Consumidor. Muitos dos que estavam ali a gente conseguiu reconhecer, de pessoas que já trabalharam, já passaram pelo IDEC. E é um instituto que trabalha atuante aí na conscientização nos direitos do consumidor, é independente, autônomo, não aceita dinheiro de partido político, de empresa, então vive da sua base de associados, então tem essa liberdade, essa autonomia para poder questionar as questões relacionadas à defesa do consumidor. Pode passar, por favor. Nesse sentido, só alguns temas prioritários, vou passar muito rapidamente, com os quais a gente trabalha: alimentos, bancos e serviços financeiros, energia elétrica, serviços e produtos de saúde, qualidade de produtos e serviços, telecomunicações e acesso ao conhecimento. São temas prioritários, muitos deles a gente vai perceber que passam, em maior ou menor grau, pelo comércio eletrônico de alguma forma, ou pela internet como ferramenta de acesso a todos eles. Então, a gente vai fazer essa diferenciação, mas é importante que isso conste. Pode passar, por favor. Só temas prioritários também: consumo sustentável, participação social nos processos de regulação e responsabilidade social empresarial. Só destacar 2 pontos. Primeiro, com base na regulação, para a gente é muito importante que os consumidores tenham consciência de que a regulação dos serviços, principalmente os serviços públicos, a questão dos serviços essenciais, é imprescindível para a qualidade destes serviços. E muitas vezes a gente passa a entender as relações de consumo apenas na esfera privada ou na esfera entre fornecedor e consumidor, sem que haja ali a participação do Estado, quando, na verdade, a gente tem que entender a participação do Estado como essencial para que essa relação se dê de forma sadia, se dê de forma equilibrada. O segundo ponto é essa responsabilidade das próprias empresas. A gente acabou de lançar, na semana passada, um guia dos bancos responsáveis, que é justamente um guia que o consumidor pode ter para exigir dos bancos que eles, de fato, tenham uma postura responsável, tenham uma postura transparente com relação aos consumidores, principalmente hoje que eles ganham poder aquisitivo e conseguem acessar os serviços. Pode passar, por favor. E aí a preocupação central, a gente vai entrar no nosso tema, é como fica a defesa dos consumidores no mundo digital, por favor. E aí, nesse sentido, desculpa que a apresentação vai ter vários cortes, assim, porque ela estava passada diferente. Então, esse consumidor inserido na cultura digital, ele utiliza essas novas ferramentas tecnológicas e essas possibilidades da internet. O Leonardo Palhares falou um pouquinho sobre quais são essas potencialidades da rede. Pode passar, por favor. E aí a gente tem alguns exemplos. O Google, a gente tem um representante aqui na mesa, as outras redes sociais, a possibilidade de uso da internet para as transações financeiras, para as realizações bancárias, a participação, o uso da internet para a participação na própria regulação. Hoje a gente tem a internet como um mecanismo essencial para que as próprias pessoas elas consigam participar dos processos de formulação das leis, dos processos de regulamentação dessas leis, dos processos de participação na vida pública no que tange a defesa do consumidor. E, por fim, pode passar, ali a gente tem o exemplo do Marco Civil da internet, claro, e o comércio eletrônico, que é o nosso ponto. Então, pode passar. A gente vai entrar especificamente, aí eu queria já deixar contribuições específicas para o projeto de lei que está sendo analisado, não sem antes fazer alguns apontamentos sobre o que significa o Código de Defesa do Consumidor. Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei extremamente importante e ganha importância a cada dia e ganha mais efetividade a cada dia, a partir do momento que se tornam mais complexas as relações de consumo. E ganha efetividade justamente porque tem um caráter, que é esse caráter
principiológico, a esse caráter de uma norma que consegue dar conta desta complexidade, sendo ela sucinta, sendo ela objetiva, mas sendo ela muito inteligente no que tange aí a contemplar todos os pontos que precisam ser contemplados, né? Ela tem uma força muito grande e a gente queria entender e acha importante que todos entendam, inclusive os próprios agentes do comércio eletrônico, que o Código de Defesa do Consumidor é integralmente válido para as relações de comércio eletrônico. A gente faz algumas pesquisas no IDEC, avaliando os serviços que são prestados, né, no mundo analógico, no mundo virtual, e a gente comunica às empresas sobre os resultados desses serviços. Então, a gente analisa empresas de comércio eletrônico, empresas que vendem produtos e serviços digitais, empresas que se utilizam da internet para entregarem seus produtos, enfim. E muitas vezes, quando questionadas ou quando a gente comunica essas empresas sobre essas pesquisas, elas respondem dizendo que, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor não cabe a elas, não serve a elas, porque elas atuam na internet. O que causa muito espanto, né? E que traz alguma preocupação, porque significa que essas empresas não estão compreendendo, de fato, o valor que tem o Código de Defesa do Consumidor e como ele tem que ser vigente e abranger a todos. Pode passar, por favor. Nesse sentido, a gente queria trazer algumas sugestões aí ao PL que é colocado. Primeiro, só entender que nesses 22 anos aí de Código de Defesa do Consumidor, muita coisa ainda precisa ser regulamentada e principalmente aplicada, né? Como exemplo, acho que um exemplo muito importante que a gente precisa colocar, que talvez seja extremamente negligenciado, é a educação para o consumo, né? A gente tem aí uma situação, um cenário no Brasil em que pouco se fala sobre como se educar para um consumo consciente, um consumo crítico, um consumo responsável. Isso desde uma grade curricular que contemple questões relativas ao consumo, até o incentivo às organizações que trabalhem com essa pauta, ou até a assimilação pelo poder público dessa pauta de uma forma um pouco mais efetiva. Isso é só um exemplo. Essa atualização que o Código de Defesa do Consumidor está tendo é uma atualização importante, é uma atualização que tem que seguir essa linha principiológica do Código de Defesa do Consumidor para que consiga manter a eficácia que esse Código de Defesa do Consumidor está tendo e ampliar a força dele aonde não tem eficácia, e aí a gente tem o comércio eletrônico, que é, de fato, um campo em que precisa aumentar a eficácia do Código de Defesa do Consumidor, é preciso que as empresas respeitem mais, é preciso que a gente tenha mais dispositivos de fazer, aptos a fazer com que as empresas respeitem. Então, é só essa observação que a gente gostaria de fazer, que, juntando esse caráter principiológico do Código com o fato dele ter que ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, a gente tem esses dois elementos que são elementos que fazem com que esse projeto de lei, seguindo esses dois elementos, a gente consiga ter sucesso com ele. Então, a gente vê de uma forma muito positiva essa construção. A gente acredita que o trabalho da comissão de especialistas foi um trabalho muito importante, muito sério, muito responsável, um trabalho que ouviu diversos atores nesse decorrer de construção. Muito se escutou, muito foi debatido a respeito disso antes de virar um projeto de lei aqui no Senado, e isso é muito importante para a gente consiga, de fato, contemplar todas as demandas que surgem. Bom, no que tange especificamente ao PL, pode passar, por favor? Eu vou só fazer alguns comentários. Na maioria do texto, acho que há concordância, claro. A intenção aqui é só fazer sugestões de aperfeiçoamento mesmo. Acredito que o espírito do texto é um espírito bom, que segue a linha do Código e que talvez algum aperfeiçoamento seja necessário, simplesmente para a gente conseguir alinhar com outros projetos de lei que tratam do ambiente virtual e também ser coerente com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, aí algumas sugestões construtivas. Essas sugestões, só lembrando, elas já foram encaminhadas há alguns meses atrás à própria comissão de especialistas. Encaminhada, a gente pode reencaminhar agora ao Senado, né? Isso é só uma parte do documento que foi feito, mas todo esse documento está embasado, com justificativa técnica, a gente pode enviar depois.
Então, no artigo 6º, por exemplo, que trata da proteção integral dos dados pessoais. Esse é um ponto extremamente positivo do projeto de lei, que é incluir a proteção dos dados pessoais, que é algo, um ponto de vulnerabilidade extremada do consumidor na internet, pelo fato de, na internet, os dados pessoais serem coletados e tratados de forma muito rápida, sem que o consumidor se dê conta desse tratamento. Então, a proteção integral dos dados pessoais, na nossa opinião, só deveria incluir ali a nossa sugestão de texto, que também o consumidor tenha direito, aí no artigo 6º são os direitos básicos do consumidor, ele tenha direito também ao livre acesso aos seus próprios dados e às suas modalidades de tratamento, ele saber como as empresas têm tratado esses dados. Isso é justamente para dialogar não só com o PL de proteção de dados do Ministério da Justiça, mas também com as diretivas europeias e, mesmo assim, ainda assim, reforçar o artigo 43 já vigente do Código de Defesa do Consumidor. Pode passar, por favor. A gente tem aí, então, também no artigo 6º, esse ponto que fala da liberdade de escolha frente às novas tecnologias. A gente fez uma sugestão, que era uma sugestão de supressão, logo porque esse documento já acho que data de maio, né? Porque a gente entendia e acha que, se não for assim, a gente tem uma sugestão nova, que essa questão da liberdade de escolha já está contemplada de alguma forma no artigo 6º, inciso 2º do Código, que fala justamente da compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Ou seja, isso já está como princípio no Código de Defesa do Consumidor, e talvez não fosse necessário trazer isso, porque, na verdade, a liberdade de escolha já é um princípio e essa liberdade de escolha frente às novas tecnologias é só uma adjetivação desse princípio, é só um complemento a ele. E quando ela tem que ser, na verdade, a liberdade de escolha frente a todas as questões do comércio e do comércio eletrônico, não só frente às novas tecnologias. Mas, ainda que se mantenha, e talvez seja mesmo saudável reforçar isso, a gente só acredita que retirar a questão da rede de dados, porque é um termo ainda, uma nomenclatura que talvez ela seja inexata para essa redação, e manter apenas novas tecnologias mesmo, porque já pode contemplar um pouco mais com amplitude esse tema. Pode passar, por favor. Aí no ponto do 45A, a gente está lidando com normas gerais, vamos dizer assim, de proteção aos consumidores no comércio eletrônico. Nesse sentido, a gente tem uma sugestão de inclusão no texto, que já que a gente está falando em incluir algumas normas, entre aspas, novas para a defesa do consumidor na internet, por exemplo, a diminuição da simetria de informações. É uma questão importante que foi inserida. A gente sugere também que o acesso, e ali está grifado, aos bens, produtos e serviços também seja incluído como um objetivo dessa regulamentação específica para o comércio eletrônico. Por quê? Porque a gente acredita que nessas novas modalidades que surgem, principalmente com o oferecimento de produtos e serviços digitais e do uso da internet através do comércio eletrônico, para acessar produtos e serviços que não estejam presentes no mundo físico, vamos dizer assim, ou até ao consumo cultural de bens e produtos culturais, o acesso aos bens culturais, aos bens, produtos e serviços como objetivo a ser contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor, ajuda o consumidor a conseguir acessar tudo que ele precisa acessar através do comércio eletrônico. Bom, pode passar, por favor. Isso. No 45B também foi uma sugestão antiga, eu não sei como essa casa vai tratar disso, mas são detalhes de regulamentação aí do artigo 45. Né? Então, é um artigo um pouquinho mais longo, que traz algumas questões que vão a minúcias, que, no nosso entender, poderia ir para uma lei específica, mas também não é o mais importante. Se for mantido, acredito que pode ser aperfeiçoado em alguns pontos para conseguir passar muito tranquilamente, sem nenhum problema. Pode passar, por favor. Aí no 45C a gente está falando de serviço de atendimento ao consumidor. Né? É obrigação do fornecedor que utilizar o meio eletrônico. A gente só sugeriu ali que não precisa reforçar a obrigação do fornecedor do meio eletrônico, a gente já está tratando de comércio eletrônico, mas, enfim, também detalhe. O mais importante na nossa concepção, o serviço de atendimento ao consumidor ele não precisa nomear o meio em que esse atendimento vai ser feito, até porque a gente está lidando com novas tecnologias que vão mudar num período muito rápido. Então, não é necessário falar de um sistema
telefônico ou um meio eletrônico. É necessário mais do que isso a gente falar que esse meio ele tem que ser um meio eficaz, direto e interativo. A interatividade, na nossa concepção, ela é condição sine qua non para que o serviço de atendimento ao consumidor funcione. Hoje a gente tem um problema muito sério no comércio eletrônico. As empresas, ao invés de ter um serviço de atendimento ao consumidor, têm formulários pré-formatados. Elas deixam o formulário lá e um sistema para que o consumidor envie um e-mail sem a gente ter a certeza de que aquele e-mail vai ser respondido, em quanto tempo vai ser respondido e se vai ser respondido conforme a demanda do consumidor. Então, mais do que nomear o e-mail, é importante a gente dar qual é o objetivo desse e-mail. É ser um e-mail eficaz, direto, interativo e imediato. Eu vou concluir só passando para um último ponto que talvez seja importante. Pode passar, por favor. Aqui a gente está falando de ampliar, ao invés apenas do dever de informar os dados, há uma requisição para o Ministério Público, também a Defensoria Pública, também ao Judiciário. A gente acredita ser importante trazer a Defensoria Pública para reforçar a defesa do consumidor. Pode passar, por favor. Eu quero chegar no... Só um minutinho. Pode passar também, por favor. Pode passar, por favor. Isso, direito de arrependimento, a gente acredita que é uma oportunidade muito boa que a gente tem agora de ampliar esse direito de arrependimento para os produtos e serviços digitais. É uma modalidade que o consumidor, de fato, não tem como avaliar esse produto sem que ele contrate antes. Então, ele tem que ter essa oportunidade de fazer com que valha o direito de arrependimento também para esses produtos e serviços digitais, não apenas para compra através do comércio eletrônico. Pode passar, por favor. E, no último ponto, no artigo 56, isso, exatamente. Só esse último ponto que eu queria concluir, que traz essa sugestão, o texto, de incluir aí um inciso, o 13, na suspensão temporária ou proibição de oferta de comércio eletrônico para as empresas que descumprirem as normas. A gente acredita que já é contemplada essa disposição no inciso 6º, que fala justamente disso, que o fornecedor que não cumprir com o dever, ele vai ter a suspensão do fornecimento do produto ou do serviço. Até porque a gente acredita que essa redação de suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico pode trazer algum tipo de interpretação equivocada e até entender que no comércio eletrônico oferta e prestação do comércio eletrônico em si podem ser vistas como coisas diferentes. Enfim, só uma sugestão, talvez, se não de supressão, mas a gente tentar aperfeiçoar essa redação. Essas são as nossas sugestões. Tem algumas que ficaram para trás pelo tempo, mas a gente pode falar no debate depois. Relembrar que sugestões extremamente construtivas e abertas para que a gente possa construir junto esse projeto, que é extremamente positivo para a defesa do consumidor. Muito obrigado.